pessoal! Vamos falar agora do AutoCAD e das primeiras ferramentas de criação. Se você está gostando do canal, assine o canal, toque o sininho, faça comentário, faça tudo que você puder para ficar conectado com a gente e para dar aquela força. As primeiras ferramentas de criação que a gente vai utilizar vão servir também para a gente conhecer um pouco como o AutoCAD funciona, qual a dinâmica de colocação dos comandos e interação com o software. O AutoCAD é um software muito rígido. Você precisa seguir exatamente os passos que ele demanda de você para que você consiga realizar os comandos. Então, se você sem querer apertou um ESC errado, apertou um Enter errado, apertou um botão do mouse errado, clicou, não soltou o botão do mouse ou soltou na hora que não era para soltar, que tinha que ficar segurando, tudo isso vai impactar o andamento do software e se você não fizer tudo bem certinho, não vai dar certo o teu comando. No começo é um pouco inconveniente esse aspecto do AutoCAD, mas com umas 2 ou 3 aulas aí vocês pegam o jeito bem certinho e aí a gente não tem mais problema com essa situação. Bom, então vamos começar aqui com os comandos de desenho. O comando mais básico é o comando de linha, que eu posso ativar aqui pelo botão. Toda vez que eu fico com o mouse em cima de um botão, então primeiramente ele só apresenta qual que é o comando e se eu ficar com o mouse um tempo maior, ele explica o que é. Para eu colocar um comando, eu posso clicar num botão ou eu posso digitar. Apertar L, vejam que quando eu aperto uma letra qualquer, ele vai me mostrar os comandos que começam com L, tá? No caso do L. Eu vou digitar Enter porque L Enter é o comando linha. No AutoCAD em inglês também é L Enter porque o comando linha é o line. Como que eu faço uma linha? Eu clico e solto o botão do mouse. Isso é importante. No AutoCAD a gente não fica segurando o botão do mouse. Sempre clica e solta. Arrasta depois de clique e solta. Vejam que ele só está deixando eu arrastar o mouse ou para a direita ou para cima. Isso acontece porque esse botão, no meu caso, modo orto, está ativado. Eu vou desligar, clica, solta, arrasta, clica, solta, arrasta, clica, solta, arrasta. Ó, tic, tic. Toda vez que eu fizer tic, eu tô clicando o mouse e soltando ao mesmo tempo. Eu não continuo segurando o botão do mouse, ok? Fiz vários pontos. Veja que esse comando, toda vez que eu clico, solto, ele continua no comando, ele não saiu do comando. Vou voltar, L Enter, e agora eu vou fazer o comando linha lendo o que acontece aqui na linha de comando. Então, antes de eu dar o comando linha, ele está pedindo, digite um comando. Eu não preciso vir com o mouse até aqui para digitar. Meu mouse pode permanecer na tela e eu aperto L, Enter. Feito isso, ele pergunta, especificar o primeiro ponto. Eu vou escolher um ponto qualquer na tela. Eu poderia atribuir as coordenadas numéricas desse ponto, mas não há necessidade. Eu vou clicar e soltar em um ponto qualquer aqui, ó. Arrasto o mouse, desligar aqui o Word, arrasto o mouse e aí ele está perguntando especificar o próximo ponto ou entre parênteses desfazer, entre chaves ortogonal desativado, ok. Então a instrução que ele está me dando é especificar um próximo ponto. Vou lá especificar um próximo ponto. Arrasto, a instrução que ele está me dando, especifique o próximo ponto. A instrução especifica um próximo ponto e assim sucessivamente. Ou seja, este é um comando que ao realizá-lo, ele fica num looping. Ele fica esperando toda vez que eu clique no próximo ponto. E para que eu saia disso, eu não quero mais. Falo, criatura, não quero mais isso daqui. Eu tenho 2 formas. Eu posso apertar o ESC, porém, o jeito melhor de se acostumar a finalizar um comando, que a gente chama de finalizar o comando, é apertando a tecla Enter também. Enter. Com isso, eu finalizei o comando e ele criou aqui, no caso, não foi uma linha para o CAD, isso são várias linhas independentes. Toda vez que eu seleciono um objeto, aparecem essas marcas azuis. Isso chama grips. Eu não vou trabalhar muito com os grips, tá? Mas por enquanto basta saber que quando você seleciona o objeto, fica marcado com esses quadradinhos azuis no início, no meio e no final da linha. Outro comando parecido com linha é o comando polylinha, que a gente pode ativar com PL Enter. Então, se eu fizer uma polilinha aqui, o processo de desenho da polilinha é similar ao da linha. Enter no final. E aí vocês dizem, mas qual que é a diferença? Quando eu seleciono a linha, seleciono uma só. Quando eu seleciono a polilinha, é uma entidade toda conectada para o software.
Agora a gente vai utilizar um comando que é o deslocamento. Vai servir para fazer espessura de parede, para fazer uma série de outras coisas. O comando de deslocamento, ele faz uma cópia e você dá uma distância dessa cópia. Então, por exemplo, vou pôr deslocamento, aí ele pergunta lá embaixo, especificar distância de deslocamento. Eu vou pôr uma distância de 30. Eu vou selecionar e ele vai perguntar para que lado que é o 30, se é o 30 para cima ou 30 para baixo, o 30 para a direita da linha ou 30 para a esquerda da linha. Então, se eu fizer aqui para fora, olha, essa figura, eu vou ter o deslocamento de 30 ao longo de toda ela. Porém, se eu fizer numa polyline, numa polilinha, vou dar ESC para acabar, ele já vai dar o deslocamento aqui em toda ela de uma vez. E não vou precisar fazer os ajustes aqui, né, dos cruzamentos que não foram refilados automaticamente. Então, eu tenho o comando line, que é o linha, eu tenho o comando offset, que é o deslocamento. O próximo comando que vai ser útil conhecer é o comando concorde, que é de concordância, que em inglês chama fillet. Concordância entre duas retas, vejam que quando eu dou esse comando, aparece aqui, ó, configurações atuais, modo aparar raio 0. Ele mostra raio 0 por quê? Ele é um comando que conecta entidades, veja só. Então eu dou o comando concorde, seleciono as duas linhas, ele faz a concordância. E agora eu vou mostrar para vocês como eu posso variar opções de um comando. Então, por exemplo, a maioria dos comandos do AutoCAD, ele escreve aqui o comando aqui embaixo e ele me dá opções desse comando. Tá vendo que tem uma letra azul? Conforme eu escolher a letra azul, eu vou ativar a opção do comando. Então, por exemplo, dei o comando concorde, eu vou ativar a opção raio. Posso vir com o mouse aqui ou digitar a tecla R. Ele entrou na opção raio e eu vou digitar aqui 200. É o tamanho do raio que eu estou escolhendo. Então, se eu selecionar essas duas linhas, ele vai fazer a concordância dessas duas linhas com um raio de 200. E ele saiu do comando. Eu sei que ele saiu do comando porque ele diz digite um comando. Então, para eu fazer a concordância de novo, eu teria que digitar concorde. Ele está com raio de 200, então se eu escolher essas duas linhas, ele vai fazer a concordância com raio de 200 e ele saiu do comando. Toda vez que eu quiser entrar num comando novamente, eu teria que digitar concorde. Porém, quando você aperta Enter, quando ele está pedindo digite um comando e você aperta Enter, ou seja, você não dá nenhum comando para ele, você simplesmente digita Enter, o que ele vai fazer é reiniciar o último comando dado. O último comando foi concorde, então ele vai entrar no comando concorde de novo. E aí, então, ele já pede para eu selecionar as linhas. Então, se não tem nenhum comando e eu der Enter, ele repete o último comando. E aí, então, eu posso fazer a concordância. Ó. Enter, posso fazer a concordância, Enter, posso fazer a concordância. Aqui, no caso, para eu fazer a concordância dessa linha de fora, eu vou ter que pôr um raio de 230, porque essas linhas, elas estão 30 centímetros distante daquela primeira. Isso permite que eu consiga realizar um desenho com curvas a partir aqui dessas retas. Do mesmo modo, eu consigo fazer concordância quando é polilinha. Eu posso selecionar e fazendo a concordância. Eu posso selecionar e fazer a concordância. E se eu quiser mudar o raio, eu entro no comando concorde, raio 200, para então fazer a concordância aqui das linhas internas. Dependendo das linhas que eu selecionar, são aquelas que ele vai concordar. Na questão do concorde, não faz diferença se eu desenhei como line ou com polyline. Ok, pessoal? Por enquanto, então, a gente viu linha, a gente viu o deslocamento, offset, e a gente viu o concorde, que é o fillet. Com esses três comandos, espero que vocês tenham entendido um pouco a lógica de trabalho aqui com a linha de comando, e a gente continua nos próximos vídeos. Falou? Um abraço!